Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana, com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora, o PET 2021. Essa a semana 2 do PET 2. Lembrando que tem vídeo novo aqui todo domingo. Já tem o vídeo da semana 1. Se você não tiver visto, eu vou colocar o link aí no final do vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar aí um pouco sobre o tempo, né? Então, o PET traz algumas perguntas aí pra gente, né? O que é o tempo? Como sabemos quanto tempo se passou? Como o tempo é dividido? Por que existem essas divisões do tempo? Sempre contamos o tempo da mesma maneira? Então, vocês já se perguntaram, já se fizeram alguma dessas perguntas? Então, o tempo, ele existe e a gente às vezes tem muitas dúvidas a respeito dele. E a gente vai justamente falar um pouco sobre a contagem de tempo, a medida de tempo, né? Como que a gente organiza ele aí, beleza? Uma das formas mais antigas de se contar o tempo é a ampulheta, que mostra através da areia passada por um orifício o tempo que se passou. Vocês já viram uma ampulheta? Eu coloquei aí para vocês, né, uma imagem de uma ampulheta. A ampulheta ela mede determinada quantidade de tempo, né? Então você tem a ampulheta aí que mede 1 hora ou 10 minutos ou 1 minuto, né, que é o tempo que a areia leva para cair de cima para baixo. E aí depois você vira ela, né, para você fazer a contagem do tempo de novo. Então, com a ampulheta você consegue ver quanto tempo durou determinada coisa. Beleza? Bom, uma outra forma que a gente tem, né, de contagem de tempo é observando os astros e as estrelas, né? Então a gente tem aí o Sol quando ele nasce, quando ele se põe, a gente tem a formação do dia, da noite, né? E o dia foi dividido em horas, né? Então a gente tem aí, dependendo da posição do Sol, a gente tem um horário diferente. A gente tem inclusive um relógio, que é o relógio de sol, essa imagem aí que eu trouxe para vocês de um relógio de sol, que ele consegue mostrar as horas de acordo, né, com a posição do sol. Então faz a sombra aí nessa parte do meio e mostra o horário. Através dele você consegue ver que horas são. Bom, foram os povos da Mesopotâmia que dividiram o tempo em 12 horas, e somente no século XIV é que o relógio mecânico foi inventado. E com a Revolução Industrial, a preocupação com a exatidão do tempo aumentou, pois contavam-se as horas e os minutos para entrar e sair das fábricas. Então, os povos lá da Mesopotâmia, eles dividiram o tempo em 12 horas, né? O dia em 12 horas e 12 horas da noite, né? E depois, só mais para frente, lá no século XIV, é que os relógios mecânicos vão começar a funcionar. E a medição do tempo, ela começou a ser usada para controlar as pessoas, os horários que elas estavam trabalhando, que horas que elas estavam chegando, que horas que elas estavam saindo, lá nas fábricas, lá, né, por causa da Revolução Industrial. Pessoal, além, de contar o tempo através de horas, a gente também conta o tempo através dos dias, dos meses e dos anos. Para isso, a gente usa um calendário. Aqui no Brasil e em grande parte do mundo é utilizado o calendário gregoriano, conhecido também como calendário cristão, pois tem como ponto de partida o nascimento de Cristo. Então o calendário que a gente usa, né, nós estamos aí no ano de 2021, ele é o calendário chamado de calendário gregoriano. Ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Então não é que o mundo tem 220 anos só. Não, a gente tem 220 anos, 221 anos agora, né, depois de Cristo. E a gente tem também o período anterior, né, ao nascimento de Cristo. Aqui a gente tem até uma linha no tempo, olha só, que a gente tem os anos depois de Cristo, né, que são contados de forma crescente, e para cá os anos antes de Cristo, né, que são contados de forma decrescente. Olha, 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo e assim por diante. Pessoal, não é só esse calendário que existem outros calendários. A gente tem, por exemplo, o calendário chinês. Ele tem o ano novo em fevereiro e agora ele está no ano de 4719. 2021 é o ano do boi. Cada ano para eles, né, é representado aí por um animal. E olha só, eles estão no ano de 4719. Ah, não quer dizer que eles estão no futuro? Não, né, porque eles usam um calendário diferente. Eles usam uma forma de marcar o tempo diferente.
Outro calendário aí também utilizado no mundo é o calendário judaico. Ele se baseia no Antigo Testamento e ele está no ano de 5.780. Inclusive eu trouxe para vocês aí uma equivalência dos meses, para eles também mudam, né, um pouco da contagem dos meses. Então esse aí é outro tipo de calendário. Já o calendário muçulmano, ele vai se iniciar com a migração de Maomé para Medina. E para eles, né, a gente está no ano aí de 1441. Então são calendários diferentes, né? O que é mais utilizado, o que a gente utiliza, né, o utilizado no Brasil é o gregoriano. Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre os tipos de tempo. Primeiro a gente tem o tempo cronológico. Todas essas medidas de tempo que eu falei, elas são referentes ao tempo cronológico. O tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas, nascimento, crescimento, ir para a escola, festas, etc. Então, esse é o tempo cronológico, é o tempo que a gente mede através do relógio, através dos calendários. Já o tempo histórico, ele é medido pelas mudanças sociais, culturais e políticas. Ele não tem durações iguais e pode variar de acordo com o contexto em que vivemos. Então, o tempo histórico, né, ele vai observar as mudanças que ocorrem, né, dentro da sociedade e essas mudanças ele vai tentar, né, criar aí algumas medidas de tempo, vai criar uma organização para elas aí. O tempo histórico, pessoal, ele fica muito claro para a gente quando a gente vê essa divisão da história, né? Essa é a chamada divisão tradicional da história. Hoje em dia a gente tem muita discussão aí sobre se ela deve ser utilizada ou não, né? Porque ela se foca mais, né, nos acontecimentos da Europa. Então a gente tem aí, a história seria dividida então em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Cada uma dessas idades ela tem um começo, né, alguma coisa que acontece, e também o final. Então olha só, por exemplo, os anos antes de 4000 a.C., né, antes da invenção da escrita, são conhecidos como pré-história. Agora, de 4.000 a.C. a 476, né, onde aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente, é chamado de Idade Antiga. De 476 a 1453, quando aconteceu a tomada de Constantinopla pelos turcos, é conhecido como Idade Média. Agora, de 1453 a 1789, quando aconteceu o início da Revolução Francesa, a gente tem a Idade Moderna. E a partir de 1789, a gente tem a Idade Contemporânea, né, que vem até hoje. Lembrando que essa é a chamada, né, divisão tradicional da história, mas a gente ainda tem muitas discussões sobre ela, porque ela não leva em conta os acontecimentos, né, de outras partes do mundo. Pessoal, uma outra coisa muito importante da gente prestar atenção também é o que são os séculos. Então, olha só, os anos são agrupados de outras maneiras no calendário. Um agrupamento de 10 anos é chamado de década, quando se agrupam 100 anos chamamos século e quando se agrupam 1000 anos é chamado milênio. Por padrão, utilizamos os algarismos romanos para representar os séculos. Então, como a história ela estuda um período muito longo, né, então se dividiu em pequenos grupos, né, de 100 anos, né, conjuntos de 100 anos, para que ficasse mais fácil se estudar, né, quando se precisasse se referir a algum ano na história. E esses, né, conjuntos de 100 anos a gente chama de século. E para representar um século a gente usa os algarismos romanos, né? Vocês já devem ter visto várias vezes esses algarismos aí, né? Então, são essas letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? E assim por diante. É muito importante que vocês lembrem, principalmente, né, os algarismos romanos aí até 21, 20, 25 mais ou menos, né? E não é difícil. É só lembrar, né, que o I ele simboliza aí 1, né? O V ele simboliza 5, o X ele simboliza 10. E aí, dependendo do local onde ele está, ele vai somar ou vai subtrair. Então, por exemplo, aqui a gente tem um I, sozinho, 1. Agora, se forem 2, 2 e 3, 3. Aí, a partir daí, pessoal, a gente tem que lembrar que nos algarismos romanos, a gente nunca pode colocar mais de 3 algarismos iguais juntos. Por isso, a gente passa para o próximo, ó, que é o V, que é o 5, menos 1, para fazer o 4. Aí depois o 5 é o V. Agora o 6 é o V mais 1. Então, se o número estiver à direita, ele soma. E se ele estiver à esquerda, ele subtrai. Esse aqui é o 7, que é o 5 mais 2. E esse aqui, 5 mais 3, que é o 8. E esse,
x menos 1, que é o 9. Beleza? Agora, pessoal, como que a gente calcula os séculos? Então, a gente tem um determinado ano, como que a gente sabe em qual século que ele está? São duas regras muito simples. Garanto que vocês vão aprender e não vão esquecer elas mais. Olha só. A primeira regra, ela é usada se a data que estiver sendo examinada terminar com 2 zeros. Ok? Então, serve para anos que terminam em 2 zeros. Então, o ano de 1800, 1900, 2000, né? Como que a gente descobre qual século que está? Trouxe aqui, por exemplo, o ano de 300 a.C. Ele termina em 2 zeros? Termina. Então, eu vou cortar os 2 zeros e o que sobrar é o século. No caso de 300 a.C., eu cortando os 2 zeros, resta o número 3. Então, século 3. Coloquei aqui antes de Cristo, né? Porque o nosso calendário é dividido em antes e depois de Cristo, né? E quando uma data é antes de Cristo, é obrigatório que eu coloque. Beleza? O ano de 1700. Ué, esse também tá fácil. A gente corta os 2 últimos zeros. Cortando os 2 últimos zeros, resta o número 17. Então, século 17. E o ano 2000? Cortando os 2 últimos zeros, fica século... Isso aí, século 20. Beleza? Agora, se o ano não termina em 2 zeros, né? Então se a gente tem aí 1450, 1998, 325, né? Qualquer ano que não termine em 2 zeros. Como que a gente faz? Também é simples. A gente pega o ano, aqui ó, no exemplo 1450. A gente tira os 2 últimos números. Tirou o 5 e o 0, sobrou 14. Aí agora a gente soma mais um. 14 mais 1, 15. Século XV. Então, o ano de 1450 a.C. está no século XV a.C. Beleza? Olha o exemplo daqui de baixo. 736 depois de Cristo. A gente vai cortar os 2 últimos. Cortando os 2 últimos, sobrou o número 7. 7 mais 1, 8. Então, 736 está no século 8. Viu? É fácil. Agora o último aí, ó. 1895. A gente sempre corta quantos números? 2. Os 2 últimos, né? Eu vou cortar o 9 e o 5. Vai sobrar qual número? 18. 18 mais 1, 19. Então, século 19. Beleza? Então, as duas regras são simples. Você sempre corta os 2 últimos números. Se terminar em 2 zeros, você não precisa somar mais 1. E se terminar em 2 zeros, você não precisa somar mais 1. E se não terminar em 2 zeros, você soma mais 1. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos aí às atividades, ok? Na número 1, com base no dia do seu nascimento, escreva as seguintes informações. Então, aí você vai, né, de acordo com o seu nascimento, você vai escrever aí as informações que estão perguntando. Ano do seu nascimento, né? Qual que é o ano que você nasceu? Você nasceu no ano de 2000? Você nasceu no ano de 2002, né? Qual a década que você nasceu? E aí, foi a primeira década, a segunda década, a terceira década? Qual o século que você nasceu? Para fazer o século, é só lembrar lá da regrinha. Pega o ano que você nasceu, corta os 2 últimos números. Se termina em 2 zeros, não precisa somar mais 1. E se não termina em 2 zeros, você soma mais 1. Beleza? E qual milênio que você nasceu? Né? Se você nasceu aí no 2º milênio ou você já nasceu no 3º milênio. Beleza? Pessoal, número 2 aí, ó. Transforme os números em algarismos romanos. Vamos lá relembrar o algarismo romano aí. O número 2. Como que a gente faz o número 2 em algarismos romanos? Como que a gente faz o 1? A letra I, certo? E como que faz o 2? 2 Is. Isso aí. I. E o número 4? Eu posso colocar 4 Is junto? Não, eu não posso colocar. Então eu passo lá para o próximo, né? Então o 4 é quanto? IV, né? Que é como se fosse 5 menos 1. Beleza? E o número 6? Como que é 5 em algarismo romano? V. 5 mais 1, 6. Então o 6 é como? Isso aí. VI. Ah, o 6 é fácil, o 8 também, né? Como que é o 8? Isso aí. VII, né? Que seria 5 mais 3. Ah, agora o 9. O 9 é 10 menos 1. Então, IX. E o 12? Como que se faz 10 em algarismos romanos? X, né?
e 2. I. Então, o 12, X, I. Beleza? O 16. Tá ficando mais difícil, hein? Vamos lá. O 16, como que a gente faz o 10? É o X. E o 5? O V. E mais um, 6. Então, vai ficar X, V, I. Viu? É só você ir organizando, né? Colocando os algarismos na posição certa. E o 17? X, V, I. E o 21? X, I. Beleza? Então, vamos para a próxima. Número 3. Além do relógio do calendário, há outras formas de contar o tempo. Na região onde você mora, cite outras formas de contar o tempo. Vocês já repararam que a gente conta o tempo de outras formas também? Né? Uma forma que eu tenho certeza que vocês contavam o tempo aí, né? Na escola, antes e depois, por exemplo, do recreio, na primeira e na segunda aula, né? Até mesmo depois da aula ou antes da aula, depois do almoço, antes do almoço, todas essas são formas, né, de contar o tempo. Né? Qual forma de contar o tempo aí que você costuma usar? Eu trouxe aqui, né, 2 outros exemplos, as estações do ano, festividades também, né? Então tem locais que as festividades são muito aguardadas, né, e as pessoas se organizam também através dessas formas de contar o tempo. Pessoal, vamos para o número 4 aí, ó. Analise a frase abaixo e complete com a palavra correta. No Brasil utilizamos o calendário. Olha aí no PET, lá no comecinho, tem falando, né? A gente lembrou aqui na aula. Qual o calendário? Calendário gregoriano, isso aí, que se baseia no nascimento de... O nosso calendário é dividido em antes e depois de... Isso, Cristo. Então, complete aí. Letra B. Os muçulmanos utilizam um calendário diferente, que é contado a partir da migração de... E aí, quem lembra dessa, quem já ouviu falar dessa matéria aí? Eu falei para vocês no começo da aula. A migração de Maomé, né? Maomé é o fundador da religião islâmica. Falta uma palavrinha aí, 20. Qual que é a contagem de tempo que é colocada em algarismo romano? O século, isso aí, o século 20. Letra D, o dia é contado a partir do movimento do Sol, né? O movimento do Sol no céu, né, pessoal? Né? Aquele que a gente acredita que ele está fazendo. Mas a gente sabe, né, que o Sol está parado e que esse movimento é a Terra. Na letra E, a idade está entre a Idade Média e Contemporânea. Qual que está lá entre a Média e a Contemporânea? Olha aí na divisão tradicional da história. Qual que é? A Idade Moderna, isso aí. A próxima, o tempo é aquele medido no relógio. Qual que é o tempo medido no relógio? É o cronológico. E qual que é o tempo que se dá por mudanças políticas, sociais e culturais? É o tempo histórico. Beleza? Vamos para a próxima. Número 5. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em abril de 1500. Em qual século que está o 1500? Quantos números a gente corta? Os dois últimos. Terminou em 2 zeros? Terminou, né? Então, ó, 1500. Se eu cortar os 2 zeros, sobra quanto? 15. Então, século 15. Isso aí. E a letra B? Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua em julho de 1969. Olha, agora ele não termina em 2 zeros. Então, o que eu faço? Eu corto os 2 últimos e somo mais 1. Isso aí. 19 mais 1, 20. Beleza? Letra C. O reinado de Alexandre o Grande durou de 332 a 323 a.C. Ele termina em 2 zeros? Não, então eu corto os 2 últimos e somo mais 1, século 4 a.C. E na letra D, o primeiro automóvel foi criado na Alemanha em 1886. 1886 está em qual século? O que eu faço? Corto os 2 últimos, corto o 8 e o 6 e somo mais 1. 18 mais 1, 19. Isso aí. Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. As referências que eu utilizei, muito obrigado e até a próxima. Valeu!